Bom dia! Hoje são 6 de setembro de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense. Cargo assistente em administração. Esse concurso foi realizado em 2013 e o órgão que elaborou as provas foi o próprio Instituto Federal Catarinense. Veja a questão aí. Temos assim, o trecho a seguir reproduz uma parte de verbete de Michaelis, Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. E aí vem assistir, com a separação aí, assistir, entre parênteses aí, latim, vem do latim assistere, verbo transitivo indireto, você vê aí, VTI, e o número 1, nesse sentido aí de comparecer, estar presente. E aí traz um exemplo, assistir a um ofício divino. O que é isso aí? A questão está mostrando que o verbo assistir, no sentido de estar presente, comparecer, presenciar, é um verbo transitivo indireto, VTI, você vê aí, verbo transitivo indireto. E aí dá um exemplo, assistir a um ofício divino. Quem assiste, assiste a algo, assiste a alguma coisa. Então o verbo assistir, no sentido de comparecer, estar presente, presenciar, é um verbo transitivo indireto. Pede uma preposição a. Já expliquei isso aqui em outro vídeo. Então aqui é uma questão com o verbo assistir. E aí continua a questão. Tendo como base somente a informação gramatical acima, assinale a seguir a única alternativa de acordo com a norma padrão para a língua escrita. O que a questão quer aqui? Ela quer que você encontre a única alternativa que traga o verbo assistir de forma correta. Entendeu? Você vai procurar a única alternativa em que o verbo assistir está ali colocado de forma correta. Como diz ali o verbete aí no dicionário do Michaelis ou do Aurélio Buarque, etc. Então, 1 minuto para você resolver essa questão aí. Se você acertar a questão, você está empregado no Instituto Federal de Educação e Tecnologia Catarinense. Vamos lá. Muito bem, gente. Então vamos aí resolver a questão. Vamos procurar a única alternativa que traga o verbo assistir na sua regência correta. Apenas uma aí. Vamos lá. Alternativa A. Eu assisti à queda
das Torres Gêmeas em 2001. O verbo assistir aí. E aí o erro de língua portuguesa. Porque o verbo assistir aí está no sentido de comparecer, no sentido de estar presente, assistir. Eu assisti à queda. Eu assisti a quê? Preposição a exigida, porque está no sentido de estar presente. Assistir. Eu estava presente na queda das Torres Gêmeas. Então, eu assisti à queda aí com crase. O correto seria com crase. Porque queda, palavra feminina, aceita o artigo a. Preposição a mais o artigo a, crase. Então, o correto aí seria: eu assisti a, com crase, a queda das Torres Gêmeas. Então, a alternativa A está errada. Alternativa B. Quando ela gritou, eu assisti a cobra subindo. É a mesma coisa, o verbo assistir, no sentido de estar presente, comparecer. Assistir, no sentido de presenciar, ver. Então, quando ela gritou, eu assisti a cobra subindo. A cobra aí, esse A deveria ser com crase. A preposição a, exigida pelo verbo assistir, e o artigo feminino a, aceito pela palavra cobra. Então, a mais a, crase. E aí não veio a crase. Errado. Alternativa B também incorreta. Alternativa C, de casa. Ele assistiu o jogo do Brasil ontem. Aí também um erro de língua portuguesa. O verbo assistir aí no sentido de comparecer, de estar presente, de ver. O certo aí seria: ele assistiu ao jogo do Brasil ontem, o correto. Preposição a. Com mais o artigo aí masculino, seria: ele assistiu ao jogo. Ele assistiu a quê? Preposição a. E aí está sem a preposição. Errado. Alternativa C não é a alternativa correta. Alternativa D de dado. Ela assistiu à apresentação do balé municipal. Aí está correto. O verbo assistir no sentido de ver, estar presente, comparecer. Ela assistiu a quê? A apresentação do balé municipal. Apresentação, palavra feminina, aceita o artigo a. Então, a preposição a, exigida pelo verbo assistir, mais o artigo feminino a de apresentação, a mais a, crase. E a crase está aí. Então, até agora, a alternativa D é a única correta. Alternativa E. Ele assistiu a criança brincando. Aí um erro também de língua portuguesa. Ele assistiu, verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, estar presente, comparecer. Ele assistiu a criança brincando. Aí deveria vir a crase. Ele assistiu a quê? A criança. Criança, palavra feminina, aceita o artigo a. Então, preposição a, exigida pelo verbo assistir, mais o artigo feminino a, aceito pelo substantivo criança, a mais a, crase. E a crase não está aí. Resumindo, a única opção correta aí é a letra D de dado. D de dado. Ela assistiu à apresentação do balé municipal. Mais um vídeo e muito obrigado.